Decisões que mudam vidas. O segredo para colher bons frutos no futuro. E não nos cansemos de fazer o bem, pois a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Gálatas 6, 9 e 10. Sejam bem-vindos mais uma vez ao Ecos do Leão. Para fechar a nossa semana de reflexões, vamos conversar sobre a arte e a responsabilidade de tomar decisões de vida. Nossas escolhas diárias moldam nosso futuro, mas muitas vezes nos sentimos sobrecarregados por elas. O que devo estudar? Devo aceitar esse emprego? Onde devo servir na igreja? E se eu errar? O apóstolo Paulo, em sua carta aos Gálatas, nos oferece um princípio atemporal que serve como a bússola mais segura para todas as nossas decisões: a perseverança em fazer o bem. Ele nos lembra que nossas ações de hoje são as sementes que plantamos para a colheita de amanhã. Imagine-se diante de um vasto campo com incontáveis caminhos à sua frente. Cada trilha representa uma escolha. E se o medo de optar pela direção errada nos paralisasse? Conheço a história de Ana, que por hesitação contínua deixou escapar promoções no trabalho, afastou-se de amizades valiosas e adiou sonhos. A angústia de IC a dominava, transformando cada encruzilhada em um pesadelo de ansiedade. Ela vivia na sombra do que poderia ter sido, um lamento silencioso sobre as oportunidades que se esvaíram. Esse sentimento de apreensão ao fazer escolhas não é exclusivo de Ana. Muitos de nós o experimentamos. A vida é um fluxo incessante de decisões, grandes e pequenas, e cada uma delas é uma semente plantada no solo do amanhã. O futuro que almejamos não brota por acaso. Ele é cultivado por cada passo que damos hoje. É vital que cada deliberação seja consciente, guiada por um propósito que nos aproxime da vida que desejamos construir. Não se trata apenas de alcançar objetivos pessoais, mas de semear coisas boas ao nosso redor. É sobre entender que cada ato, cada palavra, cada posição que assumimos carrega um potencial de transformação. Nossa bússola nesse percurso pode ser encontrada em Gálatas 6, 9 e 10, um farol para quem busca uma vida frutífera. Este texto nos lembra que a persistência em realizar o que é bom no momento certo trará uma recompensa abundante. Neste percurso, vamos adotar um compromisso. Eu sou um plantador de sementes do bem. Que esta frase nos inspire a agir com intencionalidade. Compartilhe nos comentários. Qual decisão, por menor que seja, você acredita que pode ser uma semente de algo positivo em sua vida? Sua participação é essencial, dando continuidade ao nosso diálogo sobre as escolhas que moldam nosso porvir. Voltamos ao cerne da nossa inspiração. Gálatas 6, 9, 10. Esta passagem bíblica oferece um roteiro claro para a construção de uma vida plena. O texto diz: e não nos cansemos de fazer o bem, pois a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Pense na expressão, não nos cansemos de fazer o bem. Não se trata de um convite a uma boa ação isolada, mas a uma postura contínua, um hábito de benevolência. É a persistência em pequenos gestos, um elogio sincero a um colega, um ouvido atento para um amigo em dificuldade, a gentileza no trânsito, a disposição de ajudar um vizinho. São essas atitudes diárias, repetidas sem alarde, que formam o nosso canteiro de sementes. Assim como um agricultor não planta uma única semente e espera uma vasta plantação, nós também somos convidados a semear consistentemente, gota a gota. E o que dizer de a seu tempo ceifaremos se não desfalecermos? Aqui reside uma promessa grandiosa e um lembrete importante. A colheita não é instantânea. Muitas vezes plantamos hoje e o fruto só aparece meses ou anos depois.
Pense em uma carreira profissional que se constrói com anos de estudo e dedicação, ou um relacionamento que se fortalece com a paciência e a comunicação. A demora pode gerar impaciência, mas é exatamente aí que a perseverança se torna crucial. Não desanimar significa manter o foco, mesmo quando os resultados parecem distantes. É crer que cada esforço, por menor que seja, está contribuindo para uma colheita futura. A persistência é a chave que destrava a promessa de recompensa. Portanto, nossas ações são, de fato, sementes. Sementes de cuidado, de paciência, de serviço, de generosidade. E o solo? É a nossa vida, nossos relacionamentos, nossa comunidade. Compreender essa dinâmica é o primeiro passo para cultivar um futuro de abundância. Capítulo 3. Kairos. Aproveitando o tempo oportuno. 380 palavras. Se a colheita virá a seu tempo, como podemos identificar esse momento ideal para agir? É aqui que entra o conceito fascinante de Kairos. Na sabedoria grega, existem duas formas de conceber o tempo: Cronos e Kairos. Cronos é o tempo linear, cronológico, medido por segundos, minutos e horas, aquele que avança inexoravelmente no relógio. É o tempo do agendamento, das rotinas, dos prazos. Já Kairos é diferente. Não se trata da quantidade de tempo, mas da qualidade. É o momento certo, a janela de oportunidade, o instante propício para uma ação específica. É a convergência de circunstâncias que tornam uma intervenção particularmente eficaz. Pense na diferença entre chegar na hora certa para uma reunião, Cronos, e sentir que é o momento perfeito para compartilhar uma ideia que pode mudar o rumo do projeto, Kairos. Como podemos, então, reconhecer esses momentos de Kairos para semear o bem? Não há um manual rígido, mas sim a necessidade de uma percepção aguçada e de uma sensibilidade ao ambiente ao redor. No trabalho, um Kairos pode ser perceber que um colega está sobrecarregado e oferecer ajuda antes mesmo que ele peça. Na família, pode ser o instante em que um filho se abre para conversar sobre um problema e você decide parar tudo para ouvi-lo. Na comunidade, pode ser a chance inesperada de um breve diálogo com alguém que parece solitário. Um momento em que uma palavra de gentileza pode fazer toda a diferença. Um pequeno exercício prático para você. Hoje, esteja consciente de seu entorno. Observe as pessoas, as situações. Pergunte a si mesmo: existe alguma pequena oportunidade surgindo agora, neste instante, para praticar algo bom, para oferecer uma palavra, um gesto, uma ajuda? O que o seu coração sente que é o momento certo para fazer? Estar atento a esses instantes de Kairos é um treino valioso. É a arte de estar presente e responsivo, transformando o ordinário em um campo fértil para a bondade. Continuando a reflexão sobre como identificar os momentos oportunos para agir, agora precisamos explorar o cerne. O que exatamente significa fazer o bem no cotidiano? Não se trata de grandes feitos heróicos todos os dias, mas sim de uma infinidade de gestos, escolhas e palavras que expressam cuidado e gentileza. Semear a bondade é um exercício prático e contínuo que se manifesta em ações concretas. Pode ser algo tão simples quanto um sorriso para um estranho, uma porta aberta para alguém com as mãos cheias, ou um elogio sincero que levanta o ânimo de um colega. O serviço pode se manifestar ao dedicar seu tempo para um projeto voluntário na sua vizinhança, ajudando um idoso com as compras ou oferecendo uma carona para um amigo que precisa. Palavras de encorajamento são poderosas. Um e-mail de agradecimento, uma mensagem de apoio a quem passa por um desafio ou a validação dos sentimentos de alguém que está desabafando, reafirmando que não estão sozinhos. A generosidade não se limita apenas a doações financeiras. Ela se estende ao compartilhar conhecimento, ao doar seu tempo, ao oferecer um talento que você possui para auxiliar alguém. Pense em como suas escolhas diárias reverberam.
Uma decisão de comprar de pequenos produtores locais pode fortalecer sua comunidade economicamente. O tempo que você investe na educação de uma criança pode moldar positivamente o futuro dela, oferecendo-lhe oportunidades. Um gesto de perdão pode restaurar um relacionamento desgastado, curando feridas antigas. Pequenas ações, muitas vezes despercebidas, têm um efeito multiplicador, criando uma onda de impacto que se expande. Uma corrente de favores pode surgir de um único ato altruísta, inspirando outros a fazerem o mesmo. Imagine uma pessoa que, tocada pela sua atitude, decide também ajudar outra, e assim por diante. Sua escolha de ser paciente no trânsito pode acalmar o ambiente e prevenir estresse para outros motoristas. Sua escuta ativa pode fazer com que alguém se sinta verdadeiramente visto e valorizado, aliviando um fardo invisível. Pense agora, quais são as formas singelas, mas inventivas de espalhar a bondade em seus próprios círculos de influência? No trabalho, em casa, com seus amigos, na escola ou até mesmo online. Cada um de nós possui um arsenal único de oportunidades e habilidades para deixar um rastro de positividade. O segredo é agir com intenção e permitir que a criatividade guie seus atos de bondade. Se compreendemos a amplitude de semear a bondade, como podemos usar essa compreensão para desfazer os nós da indecisão que tantas vezes nos prendem? Em momentos de escolhas difíceis, o princípio de fazer o bem pode se tornar a nossa bússola mais confiável. Ele oferece um critério claro para guiar nossos passos, transformando a complexidade em clareza. Quando você se deparar com uma encruzilhada, pare e faça algumas perguntas orientadoras. A primeira: essa decisão me ajudará a fazer o bem? Isso pode significar fazer o bem para si, cuidando da sua saúde ou buscando conhecimento, ou para outros. A segunda: essa escolha beneficiará outras pessoas direta ou indiretamente. E a terceira, que eleva a reflexão: esta ação contribui para o propósito de cultivar o positivo na minha vida e ao meu redor, alinhada ao meu propósito de vida. Pense nisso como um modelo de decisão baseado em valores. Ao invés de apenas focar em ganhos imediatos ou conveniência, você alinha suas escolhas com um propósito mais elevado, o de ser um agente de coisas boas. Por exemplo, ao escolher uma carreira, não é apenas sobre o salário, mas sobre o impacto positivo que você pode gerar. Ao decidir como usar seu tempo livre, não é só sobre entretenimento, mas sobre como pode enriquecer a si e aos que estão perto, talvez dedicando-se a um hobby produtivo ou investindo em relacionamentos. Alinhar suas escolhas com o propósito de uma vida que busca o bem simplifica o processo. As decisões que antes pareciam esmagadoras tornam-se mais transparentes, pois há um filtro ético a ser aplicado. As que não se encaixam no seu modelo de bondade podem ser mais facilmente descartadas. Isso não garante a ausência de desafios, mas oferece um filtro moral robusto que traz paz e convicção. Ao fazermos do bem o centro de nossas deliberações, cultivamos não apenas um futuro melhor, mas também uma identidade mais íntegra e conectada com o que realmente importa na nossa jornada. Nossa jornada sobre as escolhas que plantam o futuro nos leva agora a um terreno de particular importância. Gálatas 6:10 nos direciona a fazer o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Essa ênfase não diminui a importância de sermos bons para com todos, mas sublinha uma prioridade específica: nossa comunidade cristã, a igreja local. É nesse terreno fértil que muitas de nossas sementes de bondade encontram um ambiente ideal para germinar e florescer. Priorizar a família da fé significa investir ativamente no bem-estar e no crescimento mútuo daqueles que compartilham a mesma jornada espiritual. Como isso se manifesta?
Pode ser através do serviço voluntário na sua igreja, desde ajudar na organização de eventos, na recepção dos visitantes, na limpeza do templo, até se dedicar ao ensino bíblico ou à música. É também edificar uns aos outros com palavras de fé, consolo e incentivo, sendo um ombro amigo para quem precisa de apoio. Significa usar seus dons e talentos para fortalecer o corpo de Cristo. Se você tem habilidades com tecnologia, pode auxiliar na transmissão de cultos. Se gosta de cozinhar, pode preparar uma refeição para alguém doente. A comunidade tem um papel fundamental no nosso desenvolvimento espiritual, agindo como um sistema de suporte e encorajamento. Nela, encontramos apoio constante, aprendizado valioso e um senso de pertencimento que nos impulsiona a crescer e a perseverar. Muitas pessoas testemunham que encontraram propósito e força ao se conectarem ativamente com outros crentes, superando desafios que sozinhas seriam insuperáveis. A troca de experiências, as orações em conjunto e o discipulado fortalecem a fé individual e coletiva. Encorajo você a refletir sobre como tem se envolvido em sua igreja. Sua participação vai além de apenas frequentar os cultos. Existem áreas onde seus talentos únicos poderiam ser usados para edificar essa comunidade, tornando-a ainda mais vibrante. Envolver-se ativamente é plantar sementes que não apenas enriquecem a vida dos outros, mas também alimentam sua própria alma, criando um ciclo virtuoso de crescimento, serviço e abundância. Até agora, falamos sobre a importância de semear o bem e de priorizar a comunidade. Mas e quando as sementes que plantamos parecem demorar a crescer? É natural sentir uma ponta de frustração ou até mesmo desânimo quando não se vêem resultados imediatos, quando o esforço dedicado não se traduz em frutos visíveis no horizonte próximo. Essa espera pode ser um teste à nossa resiliência, uma prova de fé no processo. Pense na metáfora do agricultor novamente. Ele não semeia e colhe no mesmo dia. Há um ciclo natural que exige tempo, condições climáticas ideais e, acima de tudo, muita paciência. É nesse período de espera que a fé se torna nossa âncora. Confiar que cada semente de bondade, cada ato de serviço, cada palavra de incentivo encontrará seu tempo certo para germinar é fundamental. A Bíblia nos lembra repetidamente da virtude da persistência, e isso se aplica diretamente à jornada de colheita. Histórias de sucesso muitas vezes são narradas com um foco nos resultados, mas o caminho até eles é invariavelmente marcado por longos períodos de trabalho sem reconhecimento instantâneo. Lembre-se de José, que após anos de adversidade e injustiça, viu-se em uma posição de grande influência, capaz de salvar sua família. Ou de Davi, ungido rei ainda jovem, mas que esperou décadas antes de assumir o trono. Para lidar com a ansiedade da espera, algumas ferramentas podem ser úteis. Uma delas é a prática da gratidão diária, que nos ajuda a focar nas bênçãos presentes, por menores que sejam, em vez de nos prender ao que ainda não chegou. Outra é a revisão de expectativas. Entender que o tempo de Deus nem sempre coincide com o nosso. Cultivar um diário de progresso, registrando os pequenos avanços, pode ser encorajador. O mais importante é manter a convicção de que o empenho em fazer o que é certo nunca é em vão. Confiar no tempo divino não significa inatividade, mas sim uma persistência serena, sabendo que a colheita chegará. A transição da espera para a fadiga mental e emocional é sutil. O desânimo, como uma praga silenciosa, pode se instalar quando a ausência de resultados imediatos se prolonga ou quando os obstáculos parecem intransponíveis. Ele se manifesta em formas diversas: a falta de motivação para continuar um projeto, a sensação de que nossos esforços são insignificantes ou a simples exaustão de tentar. Mas como podemos evitar que essa praga nos impeça de alcançar a prometida colheita? Primeiro, é crucial identificar as raízes desse sentimento.
Ele pode surgir da comparação com o progresso alheio, da pressão por perfeição, do medo do fracasso ou da sobrecarga de responsabilidades. Uma vez reconhecidas as causas, podemos combatê-las. Para manter o entusiasmo e a determinação, estabelecer pequenas metas diárias e celebrá-las pode ser um grande impulsionador. Quebrar grandes objetivos em etapas gerenciáveis torna o caminho menos árduo. Cuidar da saúde mental e emocional é uma defesa fundamental contra o desânimo. Isso inclui garantir um sono adequado, alimentar-se bem, praticar exercícios físicos e dedicar tempo a atividades que tragam alegria e relaxamento. Meditação e a leitura de textos inspiradores também podem fortalecer o espírito. Além disso, a busca por apoio é indispensável. Ninguém precisa enfrentar as dificuldades sozinho. Conversar com um amigo de confiança, um mentor, um líder espiritual ou até mesmo um terapeuta pode oferecer perspectivas novas e o suporte necessário para recarregar as energias. Lembre-se da promessa: se não desfalecermos, ceifaremos. Essa garantia não implica a ausência de dificuldades, mas sim que a perseverança, mesmo nos momentos de maior cansaço, leva à recompensa. Buscar o apoio da sua comunidade, da família ou de amigos que compartilham seus valores é um escudo valioso contra a exaustão, reafirmando que você não está isolado na sua jornada. Superado o desânimo e exercitada a paciência, chegamos ao momento da colheita. A alegria que acompanha a visão dos frutos, brotando de sementes plantadas com tanto esmero, é indescritível. É o momento de desfrutar e celebrar os resultados do trabalho árduo e da fé mantida. Reconhecer a colheita é, antes de tudo, entender que ela é um presente, uma bênção que emana da generosidade divina, uma confirmação de que o bem semeado retornou. A colheita não se manifesta apenas em grandes triunfos materiais. Ela pode ser a restauração de um relacionamento, a saúde restabelecida, o sucesso em um projeto importante, o crescimento espiritual ou simplesmente a paz de espírito alcançada após um período de tribulação. Cada um desses frutos, grandes ou pequenos, merece ser valorizado e celebrado com um coração grato. Ao expressar gratidão, não só reconhecemos a mão de Deus em nossas vidas, mas também cultivamos uma atitude de apreço que nos prepara para novas semeaduras. No entanto, a colheita não é um fim em si mesma. A abundância que recebemos não deve ser retida, mas sim compartilhada. É nesse ato de compartilhar que a bondade se multiplica, criando um ciclo virtuoso. Quando dividimos nossos recursos, nosso tempo, nossos conhecimentos e nossas alegrias com os outros, inspiramos mais bondade e generosidade. Uma promoção pode ser usada para mentorar um colega. Um recurso extra pode apoiar uma causa nobre. A experiência de superação pode se tornar um testemunho para alguém que enfrenta desafios semelhantes. A colheita se torna um novo solo fértil, de onde novas sementes são lançadas. É uma oportunidade de estender a corrente do bem, fortalecendo nossa própria jornada e enriquecendo a vida daqueles ao nosso redor. Celebrar e compartilhar os bons frutos é perpetuar o ciclo da bondade, glorificando aquele que nos capacita a semear. Até aqui, celebramos as colheitas e a beleza dos bons frutos que surgem de nossas escolhas. Contudo, a vida no campo nem sempre é perfeita. Assim como em um jardim, onde ervas daninhas podem sufocar o crescimento das plantas desejadas, nem todas as decisões que tomamos resultam em florescimento. Por mais que nos esforcemos para semear o bem, somos falíveis e em algum momento faremos escolhas que geram consequências indesejadas, causando arrependimento ou dor. Lidar com o peso de uma decisão mal tomada é uma parte inegável da nossa caminhada. É fundamental entender que a existência não é um caminho sem retornos.
Mesmo diante dos resultados de uma escolha que nos trouxe sofrimento ou perdas, há sempre a chance de realinhamento. A graça divina nos oferece a oportunidade de recomeçar, de aprender com as experiências negativas e de redirecionar o nosso curso. O perdão, tanto o que damos quanto o que recebemos, é a ferramenta que nos liberta do peso do passado. Não se trata de apagar o erro, mas de processá-lo, extrair dele a lição e seguir adiante sem a carga esmagadora da culpa. Refletir sobre o que deu errado não é autopunição, mas um processo de crescimento. Pergunte a si mesmo: onde errei? Quais foram os fatores que levaram a essa decisão? Que aprendizados posso extrair para evitar repetições no futuro? Esse processo de introspecção é vital para amadurecer. Em momentos de crise ou grande arrependimento, buscar aconselhamento de pessoas sábias, sejam líderes espirituais, amigos confiáveis ou profissionais qualificados, pode oferecer a clareza e o apoio necessários. Lembre-se, o propósito não é remoer o passado, mas transformá-lo em uma plataforma para escolhas futuras mais conscientes e alinhadas ao bem. Compreender que podemos aprender com as ervas daninhas de nossas decisões passadas nos capacita a cultivar um jardim mais próspero daqui para frente. Mas para ser um jardineiro eficaz, precisamos de ferramentas práticas para o cotidiano. Incorporar o princípio de fazer o bem na rotina exige intencionalidade e planejamento, transformando essa filosofia em ações concretas e hábitos duradouros. Comece definindo metas claras. Quais são as áreas da sua vida onde você deseja semear mais bondade? Pode ser em seu ambiente de trabalho, em seu lar, na sua vizinhança ou até mesmo online. Por exemplo, uma meta pode ser praticar uma escuta ativa com um membro da família por dia ou enviar uma mensagem de encorajamento a um colega semanalmente. Metas específicas e mensuráveis tornam o objetivo tangível. A criação de hábitos saudáveis é outra ferramenta poderosa. Pequenas ações repetidas consistentemente geram grandes transformações. Que tal reservar 5 minutos pela manhã para planejar um pequeno ato de bondade para o dia? Ou estabelecer um lembrete para elogiar alguém que você cruzar no trabalho? Isso se torna um músculo que você fortalece com a prática diária. O desenvolvimento de habilidades de comunicação é essencial. Saber expressar gratidão, oferecer apoio, dar feedback construtivo e até mesmo pedir desculpas são formas de semear o bem através das palavras. Invista em sua capacidade de se conectar de forma genuína com as pessoas. Agora, o desafio para você. Qual ação concreta, por menor que seja, você se comprometerá a realizar a partir de hoje para incorporar o fazer o bem em seu cotidiano? Escreva-a, visualize-a e comece a praticá-la. Para auxiliar nessa jornada, existem inúmeros recursos disponíveis. Livros que aprofundam a arte da gentileza, aplicativos de meditação para cultivar a atenção plena e artigos que exploram a psicologia positiva e seus efeitos na vida. O importante é iniciar e permanecer em movimento, pois cada pequena semente plantada hoje contribui para a vasta colheita do amanhã. As ferramentas do jardineiro, aplicadas dia após dia, não servem apenas para o presente. Elas nos capacitam a plantar algo que transcende nossa própria existência, um legado de bondade. Imagine sua vida como um jardim que você cultiva com cuidado. Cada escolha consciente, cada ato de gentileza, cada palavra de apoio é uma semente que contribui para a beleza e a fertilidade desse espaço. Este jardim não é apenas seu, ele afeta todos que por ele passam, influenciando gerações futuras. Viver uma vida que glorifica a Deus e impacta positivamente o mundo é o ápice da nossa jornada. Significa que, ao final dos nossos dias, o rastro que deixamos para trás é um solo fértil, onde outros podem continuar a semear e a colher. Não se trata de reconhecimento pessoal, mas da certeza de que contribuímos para um mundo mais generoso e compassivo.
Essa é a verdadeira essência de Gálatas 6, 9 e 10, vivido em sua plenitude. Portanto, o convite final é simples, mas profundo. Viva com propósito, com a consciência de que suas decisões importam e que seu potencial para fazer a diferença é imenso. Que cada escolha seja guiada pelo desejo de espalhar o bem, seja em pequenos gestos diários ou em grandes empreendimentos. Seja um farol de esperança, um catalisador de mudanças positivas. Lembre-se, o futuro é construído com as sementes que plantamos hoje. Reafirmamos nosso compromisso. Eu sou um plantador de sementes do bem. Que essa verdade ressoe em seu coração e o inspire a viver uma vida que frutifica. Que a graça e a paz do Criador o acompanhem em cada passo dessa jornada, guiando suas mãos enquanto você planta um jardim que florescerá para sempre.